Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aroma com Terapia. No vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre o estresse e qual o impacto do estresse negativo sobre a vida das crianças. Então, eu sou Camila Castelã, aromaterapeuta infantil e familiar, e tenho como missão trazer a aromaterapia de forma segura, consciente e eficaz para os cuidados do seu filho e de toda a sua família. Bom, quando a gente fala de estresse, a gente sempre olha primeiro para o lado negativo, mas nem sempre o estresse é verdadeiramente uma disfunção ou um problema para a vida dessa criança. Viver em um ambiente onde essa criança é estimulada a ter ali autonomia, a ter motivação para fazer coisas novas e diferentes, é um ambiente que traz para essa criança novas perspectivas, a tira da zona de conforto com uma missão de resolver coisas. Esse é o que nós chamamos de eu-estresse, é o que traz a motivação, a vontade de seguir em frente, de conhecer novas coisas, novos lugares, diferentes pessoas, de se expor, de trazer as suas qualidades, de saber se colocar. Esse estresse ou eu-estresse impulsiona a vida, leva as pessoas e as crianças para frente. Esse estresse é o estresse considerado positivo. Já nós vemos que grande parte das crianças, segundo a literatura, está vivendo em ambientes estressores de forma negativa, com elevados níveis de desestresse, que é então o estresse negativo. Elevados níveis de estresse trazem diferentes tipos de prejuízos para a vida da criança. Prejuízos esses que podem ser olhados como a baixa da imunidade, fazendo com que a criança fique mais suscetível ao aparecimento de doenças, sejam elas respiratórias, de pele, enfim, queda de cabelo, doenças fúngicas, infecções bacterianas, enfim, uma série de doenças que poderiam ser evitadas com um nível de estresse ok. Além disso, o que o estresse provoca é também uma alteração significativa sobre o sono, podendo até causar alguns distúrbios de sono, o que atrapalhem muito a vida da criança, trazendo prejuízos também para a imunidade. Além disso, para a consolidação da memória de aprendizado, dificuldades em aprender, dificuldades em prestar atenção, dificuldade em guardar as informações, né? Aumento ali da impulsividade, da irritabilidade e da agitação. São algumas características aí que o estresse pode causar para a vida dessas crianças quando é aí relacionado a algum distúrbio, principalmente de sono. Bom, a literatura mostra que grande parte das crianças hoje tem mostrado uma ansiedade generalizada, o que é conhecido hoje como TAG, transtorno da ansiedade generalizada. O que causa, então, um distúrbio de sono, muitas vezes um excesso de reatividade frente às emoções, dificuldade de conviver em grupos ou em sociedade, dificuldade de expor uma ideia ou de se colocar frente a alguma coisa devido à baixa autoestima, desenvolvimento de tics, roer unha, arrancar cabelo, tirar a pelinha. Vários tics podem ser desenvolvidos com o transtorno da ansiedade generalizada. Além disso, esse transtorno da ansiedade generalizada pode levar a criança a entrar em um quadro de depressão, o que torna então toda essa questão muito, mas muito mais grave. A minha ideia aqui não é te assustar, mas sim fazer um alerta e juntos pensarmos: será que a minha criança está vivendo em um ambiente estressante de forma positiva, onde eu impulsiono o meu filho, onde ele está estimulado a viver novas emoções, onde ele sabe se colocar, é uma criança que fala bem em público, ou o meu filho vive
em um ambiente estressor e ele está cada vez mais reprimido, gosta de ficar isolado, tem medo de sair em público, tem crises de pânico, é extremamente agressivo ou reativo frente às emoções. Pois é, aqui a minha ideia é a gente refletir e juntos acharmos ali uma solução. Então, alterações na rotina ou melhorias na rotina dessa criança já podem contribuir muito na melhoria do estresse. Claro, a melhoria da rotina ou alteração de alguns hábitos ou melhoria desses hábitos com a união do uso de óleos essenciais pode ser aí uma combinação perfeita para melhoria do estresse, diminuição da ansiedade e melhoria desses aspectos, como por exemplo, o sono, que está muito vinculado. Camila, que óleos essenciais eu posso usar? Ou que moléculas dos óleos essenciais eu preciso buscar para fazer esses aspectos emocionais da ansiedade e do estresse serem melhorados? Bom, existem aqui algumas moléculas muito boas, né, que são relacionadas à diminuição do estresse. Então, óleos essenciais, como por exemplo, o pinho siberiano, que precisa ser utilizado com cautela, porque nele, além de uma molécula que age sobre o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que é o principal eixo aí desregulado quando a gente fala em aumento de estresse, né? É nesse eixo que existe a modulação do estresse fisiológico. Existe também uma molécula dentro desse óleo essencial chamada de pineno, que ela é um estimulante do sistema nervoso central. Quando utilizado de maneira correta, né, ou dentro de uma combinação de óleos essenciais, essa estimulação pode ser efetiva, mas quando em excesso, pode estimular ainda mais essa agitação mental, trazendo então uma piora do quadro de estresse e de ansiedade, certo? Mas junto com o pineno, dentro do pinho siberiano, por exemplo, existe uma molécula chamada de delta-3-careno. O delta-3-careno, pela ciência, né, tem se mostrado muito efetivo no controle do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. O delta-3-careno, essa molécula, se liga ao sítio benzodiazepínico do receptor GABAérgico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele potencializa a disponibilidade de GABA no sistema nervoso central. Camila, quem é esse tal de GABA? GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, se eu tenho uma molécula que se liga a um sítio de um receptor e aumenta a disponibilidade de uma molécula inibitória, quer dizer que essa molécula diminui a agitação mental, reduzindo então o estresse, a ansiedade, a irritabilidade, melhorando também as condições de sono. Uma outra molécula muito boa, mas que também precisa ser utilizada com cautela, é o citral, por exemplo, encontrado no óleo essencial de capim-limão. O óleo de capim-limão, existem ali muitas ressalvas de uso dele com relação às crianças, principalmente se essas crianças fazem uso já de algum tipo de medicamento para controle da ansiedade. O citral, ele pode interferir com enzimas ali do fígado, né, enzimas que estão relacionadas com a metabolização do medicamento, interferindo justamente nesse processo metabólico, atrapalhando a ação medicamentosa, causando então o que nós chamamos de interação medicamentosa e por isso deve ser utilizado com cuidado. Mas crianças que não fazem uso, por exemplo, de medicamento e não têm nenhum tipo de transtorno neuropsicológico, neurobiológico, a gente pode utilizar o citral também como um potencializador do sítio GABAérgico, certo? Que estimula então a liberação de GABA. Uma boa combinação com uma molécula que se liga ao sítio GABAérgico, ao sítio benzodiazepínico do receptor GABAérgico, é a sinergia ou a combinação com o limoneno, por exemplo. Limoneno que é presente aí na grande parte dos óleos cítricos, como óleo de laranja doce, o óleo de limão. São óleos ali ricos nessa substância e que
fazem o quê? Eles se ligam também no receptor GABA, mas não nesse sítio, e aumentam a concentração de GABA, que é esse neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central. Então, se eu tenho agora uma maior concentração desse neurotransmissor inibitório e junto com esse óleo essencial eu uso um óleo que estimula ali o melhor aproveitamento desse neurotransmissor, eu tenho então esse neurotransmissor inibitório agindo de uma maneira mais constante e mais demorada, né? Eu tenho uma ação mais prolongada desse neurotransmissor sobre o sistema nervoso central, o que potencializa então a redução da agressividade, da agitação, a modulação do estresse negativo e a melhoria da qualidade do sono. Claro, volto a repetir que não apenas o uso dos óleos essenciais vai fazer milagre. É preciso olhar para a criança, para o ambiente onde ela está inserida e entender quais são as alterações comportamentais e no ambiente onde ela vive que vão potencializar o uso dos óleos essenciais, fazendo assim realmente um processo terapêutico positivo para a redução do estresse e melhoria da qualidade de vida dessa criança. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações para ser lembrada dos novos vídeos que eu posto aqui semanalmente. Claro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que queiram saber, né, sobre esse assunto. E se você gostou, deixa um comentário aqui para mim. Isso é muito importante e ajuda aqui a alavancar o canal. Tá bom? Então, um grande beijo. A gente se vê em um próximo vídeo.